Aleluia, Senhor. Nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, soberania e beleza. Diante do Teu amor, Senhor, nós nos prostramos. E nós queremos, Senhor, nesse momento, declarar e celebrar o Teu nome, ó Pai. Nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, que era e é e há de vir, que era e é e há de vir, que era e é
que era e é e há de vir, que era e é e há de vir, glorioso, glorioso, que era e é e há de vir, oh, que era e é e há de vir, que era e é e há de vir, glorioso, glorioso, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Em Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que nós cantamos agora, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Hoje nós celebramos um dia muito especial, a ceia do Senhor, que significa para nós, que é uma festa para nós, não é? A morte e ressurreição de Jesus na cruz. Em João também fala, ele era o verbo e o verbo se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Alfa e ômega simboliza para nós a eternidade de Deus. São a primeira e última letras do alfabeto grego. Mas para nós cristãos simboliza a eternidade de Deus. Deus esteve o tempo todo, desde o início, e estará até o fim, mas que para nós é um novo início, um recomeço. Aleluia, Jesus, não há outro como o Senhor, e por isso que nós te adoramos, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E não há outro não como tu, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Tu és Jesus. Diga mais uma vez. Só tu és Jesus. Diga. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, só tu és Jesus. Ah, Jesus, como nós te amamos. Jesus, quando eu fico pensando e lembrando em tudo que o Senhor sofreu naquela cruz, por mim e por você. Como nós vamos cantar agora, zombado, cuspido, ferido, açoitado, Ele foi machucado, escarnecido, por mim e por você. Jesus, obrigada porque tantos anos se passaram, do dia em que eu te escolhi, Senhor, em que eu te aceitei, em que nós te aceitamos. Mas que ao lembrar disso, Senhor, ainda dói porque foi um sacrifício que eu e você não vamos mais passar. Glória a Deus. E Ele é a nossa ponte, é a nossa entrada para o céu. E se há uma esperança de vida eterna, é Jesus. É Jesus. Isso aqui é passageiro. É passageiro. Mas Ele é o alfa e o ômega, o princípio de uma vida eterna e o fim do pecado, o fim desse mundo. Jesus, nós te amamos, Jesus. Obrigada. Feche seus olhos, se entregue ao Senhor nesse momento. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo falar com você. Não olhe para mim. Não olhe para mim. Me perdoe até se eu me emocionei, mas é tão bom. É tão bom sentir a presença do Senhor e ser movida por Ele. Deixe-se mover por esse Jesus. Não olhe para nós, para os nossos erros, para as nossas limitações, para a minha incapacidade. Não olhe, porque eu não sou nada. Eu não sou nada, eu dependo de Jesus como você. Ah, Senhor, como eu te amo, diga para Ele. Diga para Ele nesse momento tudo que você tem vontade, tudo que você está sentindo. Deixe-se levar, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Porque se nós dependêssemos de nós mesmos, estaríamos perdidos. Obrigada, Senhor Jesus. Deus seja louvado.
estava a cruz, esperando meu Jesus. Quanto Ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Ele obedeceu ao Pai. Ali estava a cruz, esperando meu Jesus. Quanto Ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Eles ao Pai. Zombado, cuspido, meu Cristo humilhado foi, pisado, ferido, seu sangue derramou por mim. Eu verei lá no céu marcas que me salvarão de um rei que um dia eu neguei. Com seu sangue na cruz, tudo foi consumado. O autor da minha vida morreu. Eu verei lá no céu marcas que me salvarão de um rei que um dia eu neguei. Com seu sangue na cruz, tudo foi consumado. O autor da minha vida morreu. Meu Jesus morreu, arrependido estou. Eu causei sua morte na cruz. Foi em meu favor, era para mim o castigo que Ele sofreu. Mas ressuscitou, hoje vivo está. Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos celebrar, vamos celebrar.
Aleluia, Senhor. Ele é rei e para sempre será. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Uma alegria, mais uma vez, podermos nos reunir para adorar aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Creio que você que está aqui neste culto presencial e você que está acompanhando ou ainda vai acompanhar essa transmissão, creio que você tem o mesmo sentimento de alegria por termos o privilégio de adorar aquele que vive e reina para todo sempre, por termos esta liberdade de podermos nos reunir e adorar ao nosso Senhor. Que Ele seja exaltado, amém? Que Ele seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos continuar adorando ao Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso de número 6, 7 e 8. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso de número 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, queridos? Deus ama quem dá com alegria. Verso de número 8. Deus pode, diga assim comigo: Deus pode, porque Ele é poderoso para fazer. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. Quem pode dar um amém aí? A fim de que, tendo sempre, diga assim comigo: eu recebo. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Deus é poderoso para nos sustentar, irmãos, para guardar a nossa vida, para guardar a nossa casa, para guardar a nossa coroa, até aquele dia, amém? Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Que o propósito do seu coração em contribuir seja proporcional àquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, amém? Você tem a liberdade de vir até o altar, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Para quem está acompanhando a transmissão, vai aparecer aí na sua tela o número da conta da igreja. E aquilo que você propôs em seu coração, dê com alegria, não por necessidade, não porque você precisa, mas sim porque você é grato. É porque Deus já proporcionou em sua vida o sustento. Amém, queridos? Na liberdade do Espírito Santo, você pode vir até o altar, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o ministério toca uma canção aí, abençoada, em nome de Jesus Cristo.
Amém, queridos? Estamos num dia especial para nós, um dia de celebração da ceia do Senhor, um dia de cumprirmos uma das ordenanças do nosso Mestre. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, amém, irmão? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa em nome de Jesus. E antes de nós ceiarmos, eu quero compartilhar uma reflexão da palavra do Senhor. E gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso de número 25 em diante. Nós vamos ler alguns versículos que vão servir de base para a nossa reflexão neste culto de ceia, amém? Você que está acompanhando essa transmissão, também abra sua Bíblia aí, aonde você estiver, e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 14, o verso é de número 25, e diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora abra sua Bíblia em Lucas, um pouquinho antes aí, 14, versículo de número 33. É no mesmo capítulo, agora pula lá para o verso 33, que diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 16, verso de número 24. Mateus capítulo de número 16, verso de número 24. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi lançada, e ela é poderosa para transformar mentes e corações. Que o teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e através dessa ministração da tua palavra, aquilo que precisa ser transformado em nós, que assim o seja. Aquilo que precisa ser mudado em nós, que assim o teu Espírito nos convença. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, e pedimos para que o Senhor, através do teu Espírito, fale profundamente
aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos textos que nós lemos, Jesus estabelece um importante fundamento ou um importante princípio para que todos aqueles que desejam segui-lo ou se tornar seu discípulo deve fazer, deve ter em sua vida. E esse fundamento ou esse princípio chama-se renúncia. Diga assim comigo, renúncia. E precisamos conversar sobre isso porque, infelizmente, poucos, muito poucos, estão dispostos a renunciar tudo para seguir Jesus. O primeiro texto que nós lemos de Lucas 14, 25, Cristo diz que se alguém quiser ir após Ele e não o ama numa proporção maior do que a pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, 14:33 de Lucas, também não pode ser. E Mateus 16:24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Cristo é entregar a Ele os direitos sobre a sua própria vida. Tornar-se discípulo de Jesus vai implicar nisso. Mas é uma entrega total e não parcial. O que nós percebemos é que muitos querem ser discípulos de Jesus, mas a hora de entregar tudo a Ele para isso acontecer, essa entrega normalmente é parcial. É parcial. A renúncia, portanto, é algo fundamental na vida de todo o cristão. Diga comigo, a renúncia. Você que está em casa também repita, a renúncia é algo fundamental na vida de todo o cristão, que deve abandonar o velho homem e se renovar a cada dia em Jesus. Quando nós conseguimos entender a importância deste princípio, desse fundamento em nossas vidas, de que devemos renunciar a tudo e a todos, inclusive a si mesmo, nós deixaremos para trás tudo aquilo que impede a nossa vida de seguir verdadeiramente aos mandamentos de Deus. E então conseguiremos usufruir também da graça de Deus na sua totalidade, das benevolências do Senhor na sua totalidade, das experiências sobrenaturais com Deus. Nós vamos conseguir enxergar o cuidado de Deus na nossa vida, a provisão de Deus na nossa vida, a partir do momento que, de fato, de verdade, nós entregamos a nossa vida 100% aos cuidados dEle, renunciamos tudo e todos por Ele. Portanto, jamais reclame quando Cristo exigir de você renúncia. Seja em qual área, seja em qual momento, seja em qual sentimento. Jamais reclame, porque a renúncia em detrimento a Cristo é uma bênção na vida de todo aquele que crê. É uma bênção, é uma graça, é um favor de Deus.
Agora eu te pergunto, é fácil a renúncia? Sim ou não? Nunca foi. Nunca foi. Renunciar tudo, inclusive a mim mesmo, a si mesmo, para fazer a vontade de Deus, é tão difícil que muitos preferem abrir mão disso. Abrir mão desse fundamento, abrir mão desse princípio, porque afinal de contas, entregar tudo para Cristo sai do meu controle. Vai ter que mexer com as minhas vontades, vai ter que mexer com os meus desejos, vai ter que mexer com a minha carne, porque eu vou ter que sacrificar tudo. Então deixa como está, deixa eu servi-lo parcialmente, deixa eu servi-lo pela metade, deixa eu adorá-lo pela metade, deixa eu seguir os seus passos pela metade. Deixa eu dizer, você nunca será um discípulo. Você nunca será uma discípula se você continuar pensando e agindo assim. Agora eu concordo que não é fácil. Quando nós lemos a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22, nós vemos ali que Jesus estava pelo caminho e correu um homem ao seu encontro, ajoelhou-se e perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Desde pequeno eu sou criado na igreja, pastor. Desde pequeno eu vou para os cultos, meu pai me leva, minha mãe me leva. Desde pequeno eu sou criado dentro de uma igreja, mas nunca foi salvo, mas nunca foi um discípulo, mas nunca se entregou completamente. Você faz tudo isso? Faço. Então falta uma coisa só para você fazer: vende tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. E o que esse homem fez? Abriu mão da renúncia. Não quis renunciar a tudo para seguir Jesus, para se tornar, quem sabe, um Paulo, para se tornar, quem sabe, um Pedro, para se tornar, quem sabe, um Estevão, um Timóteo, para se tornar, quem sabe, uma Esther, uma Ruth, uma Noemi, para se tornar, quem sabe, uma Sara. Abriu mão da renúncia total para seguir a Jesus. Não quis. Mas, irmãos, povo de Deus que me ouve, que me vê, que está escutando essa mensagem, a renúncia pode ser difícil, mas não é impossível. Quantos querem renunciar hoje aqui? Vou repetir, a renúncia não é fácil, ela é difícil, mas ela é possível. Ela não é impossível, ela é possível. Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Preste atenção na leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esse sentimento tem que haver em nós, que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo, de se esvaziar de si mesmo,
A renúncia vai exigir isso de você, vai exigir isso de nós. Esvazie-se a si mesmo. Assumindo, ele fez isso, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Preste atenção, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós somos servos de Jesus, servos do Deus Altíssimo, amamos o Evangelho, e a Bíblia diz que nós somos, por amar o Evangelho, por amar a Deus, as coisas de Deus, entregues à morte todos os dias. E eu só vou conseguir viver esse discipulado de Cristo na minha vida, como um discípulo de Cristo na minha vida, se eu começar a ter em mim esse mesmo sentimento que havia em Jesus, de se esvaziar de si mesmo, de se humilhar a si mesmo, tornando-se obediente, porque se eu não me esvaziar, se eu não me humilhar, se eu não renunciar tudo, inclusive a mim mesmo, jamais eu me tornarei um obediente da palavra de Deus. E tem muitos por aí que querem andar com Jesus, viver com Jesus, que Jesus os abençoe, sendo desobediente à palavra do Senhor. Não vai acontecer. Então a renúncia é isso, é esse esvaziamento de si mesmo, é esse esvaziamento, é a renúncia a esvaziar-se de si, esvaziar a alma das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus anseios, esvaziar a alma de mim mesmo, do meu ego, do meu eu, dos meus sentimentos que me afastam de Deus, das minhas atitudes que me afastam de Deus, das minhas vontades que me afastam de Deus, para ser cheio do Espírito Santo. É esvaziar-se de si para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio aí? Tem que haver renúncia, meu irmão. Tem que haver renúncia. Agora preste atenção nessa frase. Quem não está disposto ou disposta a renunciar a si mesmo para se encher de Deus, acabará cheio de coisas que são do diabo. Forte, não é? Quem não está disposto, disposta a se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus, acabará cheio de coisas que não são de Deus. E se não são de Deus, são de quem? Paulo nos dá esse exemplo da verdadeira renúncia, a renúncia do eu, quando ele afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu renuncio a tudo, inclusive a mim mesmo, porque já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Cristo se entregou totalmente para salvar você, para que você se entregue totalmente a Ele. Quem pode dar um amém aí? Quem pode dar um glória a Deus aí? Agora, por que muitos não querem viver sobre este fundamento da renúncia? Por que muitos não querem viver sobre este princípio da renúncia? Sabe por quê, irmãos? Porque este fundamento ele é apresentado por Jesus como uma condição e não como uma opção. Vou repetir, a renúncia não é opção, ela é condição. E muitos escolhem a não condicionar a sua vida
a renúncia. Porque é uma condição, ela não é uma opção. Ela não é uma opção. Exemplo. Vou dar um exemplo. Ou alguns exemplos. Você vai comprar um bem, uma casa, um carro. Aí a concessionária, a empresa que está vendendo aquele veículo, coloca uma condição para você comprar aquele carro. Para você comprar esse carro, você tem que dar um valor X de entrada. Aí nós vamos ver a sua parcela e vamos ver a sua renda. Você precisa trazer um comprovante de renda. Seu nome não pode estar pendurado. São condições. Senão você não compra. Ou você vai para a condição extrema da concessionária, paga à vista. Mas são condicionais, senão você não tem aquele bem. Ah, pastor, eu quero entrar numa multinacional, porque eu quero viajar o mundo pela multinacional, quero ser um executivo de uma multinacional. Beleza, qual que é a condição? Você sabe falar inglês? Não. Você sabe falar espanhol? Não. Você sabe falar árabe? Não. Você sabe falar chinês? Não. Mandarim? Não. Então você não vai ter entrar nessa empresa. Porque existem condições. Agora, inocência da nossa parte é querer ir para o céu e achar que não tem condições. Querer usufruir das coisas que Deus tem para nós, querer ser seu discípulo e imaginar que para isso não tem a condição. A renúncia é uma condicional, para ser discípulo de Cristo. Você tem que renunciar a tudo, o seu amor tem que ser maior do que o amor que você tem. Veja, o texto não está dizendo que você tem que deixar de amar alguém, o texto está dizendo que o seu amor por Deus tem que ser maior. É a condicional. Aquele que não está disposto a abandonar tudo para me seguir, não pode ser, é uma condicional. O jovem rico não quis, mas Abraão já abandonou. Moisés largou tudo e foi fazer a obra de Deus, aceitou a condição imposta. Você tem direito de não aceitar a condição, mas você não tem o direito de exigir nada de Deus depois. Simples assim. Olha como é que é importante a renúncia. Por que nós estamos relembrando isso? Porque você já sabe. Mas por que nós estamos relembrando? Porque os dias estão chegando no seu fim, no seu final. E tem muitos ainda que estão achando que não precisam renunciar nada para seguir a Jesus. Então é difícil. E por que muitos não querem? Porque é condição e não é opção. E falaremos aqui rapidamente, ao menos sobre duas condições que Jesus coloca nesses textos para sermos seus discípulos. Primeira condição: negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo tem que se negar. Esse mesmo verbo foi usado por Pedro, quando negou Jesus no pátio do palácio do sumo sacerdote. O mesmo verbo de negação: eu não o conheço, eu não sei quem ele é, negando Jesus. Esse verbo aqui é o mesmo verbo usado em Mateus 16, 24. Negue-se a si mesmo. Você consegue entender isso? A mesma intensidade que Pedro nega Jesus é a mesma intensidade que nós temos que negar a nós mesmos para segui-lo.
para segui-lo. Negue-se a si mesmo. Não se trata, sabe, irmãos, apenas de eu não vou mais comer doce, eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber para seguir Jesus. Não é negar coisas, é negar a si mesmo. Porque tem muita gente que nega coisas, mas não segue Jesus do mesmo jeito. Negar a si mesmo não é negar coisas, mas é negar a própria vida para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. A atitude de negar a si mesmo implica em abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Diga assim comigo: é abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, dos meus pensamentos, para fazer a vontade, os desejos e viver os pensamentos que Deus tem para mim. Aliás, a Bíblia diz que os pensamentos dele são muito maiores do que o seu. A vontade dele é muito melhor do que a sua. Os desejos que Deus tem para você são muito maiores e melhores do que os seus próprios desejos. Então, por que não negá-los? Por que não negá-los? Por que não negá-los? Negar a si mesmo significa dizer não para a própria carne e dizer sim para os propósitos de Deus. Dizer não para a própria carne e dizer sim para as vontades e os propósitos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, presta atenção, no tempo que nos resta, irmão, nessa carne aqui, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia! É ter essa consciência que no tempo que me resta nessa terra, curto tempo que me resta nessa terra, eu não posso mais viver de acordo com as minhas paixões humanas, mas eu preciso agora então viver para a vontade e para a glória de Deus. E como eu consigo isso, pastor? Renúncia. Renúncia. Então a primeira condicional é a renúncia. Quer ser discípulo? Quem quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo. Quem quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Os sonhos de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha vivido ainda, porque você não negou a si mesmo. Ainda continua achando que é do seu jeito. Ainda continua insistindo pela força do seu braço. Ainda continua achando que você está no controle de todas as coisas e não está. Então negue-se, negue o seu orgulho, negue a sua soberba, negue a sua altivez, negue o seu conhecimento humano. Tem gente que está tão aprofundado em livros e livros, e tanto conhecimento e espiritualmente pobre, espiritualmente doente, só tem a letra. E se esquece que é o Espírito que vivifica. Só tem a letra, mas não consegue negar isso. Não consegue se humilhar, abaixar a bola, sentar para ouvir, sentar para aprender, ouvir a voz de Deus em silêncio. Negue-se a si mesmo. Segunda condicional: quer ser discípulo de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Não existe
discipulado sem cruz. Não existe caminhada com Cristo sem cruz. Agora, entenda, a sua cruz talvez não seja aquilo que você pense que é a sua cruz. A sua cruz não é seu cônjuge, viu? Amém ou não amém? Ah, pastor, que cruz. O senhor falou que ia me dar uma benção e me deu uma cruz. Ei, Tiago, me deu uma cruz. Pastor, o senhor... Achei que Deus ia abrir uma porta boa de um emprego para mim. Eu entrei lá, mas está uma cruz. Pastor, mudou um vizinho perto de casa. Pensa numa cruz, pastor. Isso, tudo isso eu já ouvi. Pastor, entrei numa empresa lá. Pensa num patrão que é uma cruz. Nada disso é cruz, tá? Só para deixar claro, o tome a sua cruz. A sua cruz não é seu cônjuge, não é seu pai, não é seu filho. Não é a doença que você pode estar enfrentando. Não é nada disso. Sabe? Apenas, e também não significa tomar a sua cruz, deixar de fazer aquilo que você fazia antes. Isso também não é cruz. Se nós vivêssemos hoje, irmãos, no período aqui da igreja primitiva, na época de Roma, na Palestina, todas as vezes que nós víssemos alguém passando, carregando uma cruz, nós saberíamos, entenderíamos que ali estava indo um condenado. Ele cometeu um crime, e a lei, na época, a pena capital era geralmente a crucificação. Dizem os especialistas, a mais terrível das mortes. Então, se nós estivéssemos naquela época, nós saberíamos ao ver o barulho da multidão e pelas ruas passando um condenado carregando a sua cruz, que as horas dele estavam contadíssimas, que daqui a pouco ele iria deixar de existir na face da terra pelo crime que cometeu. O professor da Bíblia, Henry Barclay, ele escreve no seu comentário sobre o Evangelho de Marcos, que tomar a cruz é colocar-se na posição de uma pessoa condenada. Tomar a sua cruz é colocar-se na posição de uma pessoa condenada a caminho da sua execução. Em outras palavras, tomar a cruz é crucificar a si mesmo. É crucificar o seu eu. Por isso que tomar a cruz todos os dias e segui-lo não é fácil. Porque todos os dias eu tenho que lutar, não é contra o diabo só não. Não é contra aquilo que está ao meu redor só, não. Uma das principais batalhas diárias de cada um de nós que queremos ser discípulos de Cristo é lutar diariamente contra o próprio eu. Isso é tomar a sua cruz. É todos os dias você lutar contra seus pensamentos pecaminosos, é lutar contra os seus desejos pecaminosos, talvez lutar até contra as práticas pecaminosas, para servir aquele que nos resgatou e nos tirou da morte eterna. Porque a cruz de Cristo era nossa.
A crucificação, a condenação à morte eterna era nossa. Mas Ele foi lá e pagou essa conta. Por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, relembrando aquilo que Ele fez naquela cruz. Então hoje nós precisamos tomar a nossa cruz diária e seguir ao Mestre, nos tornarmos não apenas só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, não só espectadores como muitos fazem, são só espectadores. Mas todos os dias mataram os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios para seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Paulo usa essa mesma metáfora quando ele declara que os cristãos são de Cristo Jesus, os cristãos que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que são de Cristo já crucificaram a carne. Carregar a cruz todo dia. Paulo usa essa metáfora. Os que são de Cristo crucificam a carne, isto é, a nossa natureza corrupta com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Em Mateus 10, 38 e 39 diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E como que eu consigo tomar essa cruz? Como que eu consigo negar a mim mesmo? Renúncia, todos os dias. Todos os dias, faça esse compromisso, faça esse propósito, ore, peça para Deus te ajudar. Senhor, me ajuda a renunciar tudo e todos, necessariamente, tudo e todos, para que eu possa me aproximar mais de Ti, me aproximar mais da Tua palavra, vivê-la, compreendê-la, praticá-la. Mas isso, irmão, só através da renúncia. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um amém? Quem está disposto a renunciar e dar um glória a Deus? Está mesmo? Então negue-se. Tome a sua cruz e siga aquele que vai levar você para o céu. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero pedir aos nossos obreiros que tragam os elementos da ceia. Nós vamos cear. Eu quero concluir dizendo que a renúncia, ela vai fazer com que a gente abra mão. Preste atenção. A renúncia é abrir mão daquilo que é momentâneo e passageiro para desfrutar aquilo que é eterno. Amém ou não amém? A renúncia é abrir mão daquilo que é momentâneo, transitório, passageiro, para viver aquilo que é permanente, que é eterno, que é o céu com Jesus. Amém, queridos? Que é o céu com Jesus. Então, examine-se, como diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. E veja aí, se porventura não está faltando da sua parte renúncia. Talvez você precise, nesse instante, pedir perdão a Deus e renunciar à prática do pecado que acompanha você tão de perto. Talvez você precise, após ouvir uma mensagem como essa, renunciar o seu orgulho, renunciar a sua soberba, dizer: Senhor, verdade. Eu estou tão cheio de mim mesmo que eu não consigo atender a voz de Deus. Estou tão
tão entregue a mim mesmo que eu não consigo me entregar a Deus. Renuncie a você mesmo nesse instante. Faça essa oração. Reconhecer que você precisa renunciar já é um começo para que essa renúncia de fato ocorra na sua vida. E que você se torne, em nome de Jesus, um grande discípulo dele, uma grande discípula dele, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que está acompanhando essa transmissão, faça o mesmo. Nós vamos orar. Prepare aí, você que está participando dessa live de ceia, prepare os elementos aí da ceia, o suco, o pão. Nós vamos orar e depois você estará liberado para cear conosco em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou e deu a condição de todo aquele que crê se tornar um discípulo do Senhor. Sabemos, ó Deus, que para segui-lo, para caminhar com o Senhor, para andar com o Senhor, existem as condicionais impostas pelo Senhor. E nós estamos dispostos, ó Pai, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, a seguir o Senhor, para que o Senhor faça de cada um de nós os seus discípulos. Obrigado por esta ministração, obrigado por esta palavra que veio ao nosso coração, por essa palavra de despertamento, Senhor. Tira-nos do comodismo, tira-nos, ó Pai, da mesmice, nos dê forças, ó Deus, para renunciar a nós mesmos. Nos ajude, Pai, porque nós queremos viver nesta terra o melhor do Senhor, o melhor da tua vontade, o melhor dos teus desejos, o melhor das tuas bênçãos. Enquanto estivermos aqui, nessa terra, que seja uma jornada de renúncia em nome de Jesus, para que o teu nome seja em nós, em nossa vida, glorificado, exaltado. Que as nossas renúncias sirvam de testemunho para aqueles que irão olhar para nós, irão ver Cristo em nós, porque nós não somos filhos do mundo, nós somos filhos de Deus. E vamos renunciar a tudo e a todos para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. Apresentamos esses elementos da ceia diante do Senhor. O pão que simboliza o corpo do Senhor que foi partido por nós. O suco que representa o sangue do Senhor que foi vertido naquela cruz, para nos salvar, para nos regenerar, para nos limpar de todo pecado, para nos justificar, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos resgatar do inferno, da morte eterna, e fazer de nós discípulos do Senhor, agentes de luz nessa terra. Obrigado, meu Pai. Abençoe a cada família que está aqui neste culto presencial. Abençoe a cada lar, a cada família que está acompanhando essa transmissão. Que o Senhor derrame sobre esta vida, que o Senhor derrame sobre esta casa, sobre esta família, as ricas bênçãos do Senhor. Assim nós oramos
e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que vai cear, pegue o pão, pegue o cálice. Prepara aí na sua casa, junta a família aí. Espere a ordem partir do altar para nós cearmos juntos em nome de Jesus. Ali estava a cruz, esperando meu Jesus. Quanto ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Ele obedeceu ao Pai. Ali estava a cruz, esperando meu Jesus. Quanto ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Ele obedeceu ao Pai. Glória a Deus. Todos que vão cear, pegar o pão, pegar o cálice. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Cuspido, Aleluia. meu Cristo, Glória a Deus. Oh Espírito Santo. humilhado foi, Espírito Santo. pisado, ferido, Fala conosco, Pai. Fala conosco. seu sangue derramou por A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue de uma nova aliança. Aliança baseada no sangue de Jesus vertida naquela cruz, para nos tornar seus discípulos, para fazer na vida de todo aquele que nele crê milagres incontáveis, insondáveis, e tornar cada um daquele que crê e está disposto a renunciar a tudo e a todos, tornar os seus discípulos. Agradeça ao Senhor por isso, faça a sua oração de agradecimento. Glorifique o nome dEle. Depois coma desse pão e beba desse cálice, até que Ele venha. Amém, queridos? Até que Ele venha. eu verei lá no céu marcas que me salvarão de um rei que um dia eu neguei. Com seu sangue na cruz tudo foi consumado. O autor da minha vida morrer. Aleluia!
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E só quem crê aí, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Essa reunião está encerrada, amém, queridos?